Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Como é bom que você está aí, pertinho de mim, pertinho dos nossos irmãos, amigos, enfim, pertinho de todos aqueles que estão nessa vibração boa, vibração do bem, vibração de paz, de fraternidade. Como é bom fazer parte deste elo, desta corrente de amor. Nessa semana estamos trabalhando a parte da doença. Não aquela doença que vem castigar somente por castigar o corpo, mas uma doença com entendimento, com a razão, com o que esta doença está trazendo para nós, que pode fazer a diferença na nossa vida. E aí sim nós vamos compreendendo e temos essa aceitação. Eu posso dizer para vocês que na visão espírita, a doença ela é uma somatização. Como assim? Ela vem somando pequenas em pequenas coisas que você pensa, que você fala, que você sente, que você deseja. Elas vão se agrupando, feito uma casca grossa de árvore em volta do nosso corpo. E essa casca grotesca que nós mesmos atraímos através dos nossos pensamentos, atos, falas, vibrações, elas vão fechando os nossos chakras, não deixando que a saúde, a energia boa entre no nosso corpo e assim nos bloqueando. E com isso, o nosso espírito, ele vai ficando, como vou dizer, imperfeito. Com o que, Marina? Imperfeito com as mágoas, os sentimentos inferiores que causam essa desarmonização energética. Se eu tenho um blackout na minha janela, eu vejo a energia do sol dentro do meu quarto? Não. Então, se eu me blindo com essa crosta em volta de mim, eu vou deixar a energia da saúde, das bem-aventuranças, do equilíbrio, da fé entrarem em mim? Não. Porque eu estou me auto-bloqueando. Entenderam como funciona? Por isso, a necessidade do banho energético, do passe, para que assim a gente vá arrancando essa crosta, para que o nosso chakra respire e absorva o que ele de bom tem para absorver. Porque através do nosso equilíbrio, da nossa harmonização, da nossa fé, da nossa tranquilidade, nós vamos jorrando essa energia de paz para dentro de nós. Compreenderam como funciona? Que é algo que eu mesmo bloqueio e eu mesmo abro.
Por isso, 90%, gente, 90% das doenças que nós acumulamos no nosso corpo, elas são trazidas pela nossa mente, pelo que a gente pensa, pela maneira como a gente reage a alguma ofensa, a briga, a discórdia. Eu sou aquela pessoa irritada, eu sou aquela pessoa que, em vez de botar panos quentes, eu acendo fósforo, eu boto para explodir mesmo, eu grito, eu bato o pé. Gente, calma. O que a gente está ganhando sendo assim? Doença. Você quer ficar doente? Então vamos melhorar esse jeito de olhar a vida, de receber as coisas, de confrontar as coisas. Sejamos amorosos, carinhosos, benevolentes, humildes. Acho que tem assim uma lista, né, de comportamentos que nós podemos desenvolver dentro de nós e tirar essa doença da gente, ou bloquear que a doença venha, ou amenizar que ela progrida. Puxa, então tudo depende de mim? Tudo depende da gente. Por isso que a gente está aqui, estudando, ouvindo, exercitando, refletindo, para a gente se melhorar como pessoa. E todo mundo ficar bonzinho, saudável, sem doenças. De todo saudável a gente não vai ficar, né? Porque nós somos imperfeitos, senão a gente não estava aqui na Terra. Mas para que eu puxar para dentro de mim algo que vai me levar para um sofrimento? Então, que a gente possa trabalhar isso de uma maneira a não somar mais coisas negativas e começar a somar dentro de nós coisas positivas. Entenderam? Vamos trabalhar isso, que só depende da gente, e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Relicário de Luz, Autores Diversos, de Chico Xavier. Leitura número 4. Mãe, fita o céu. Contempla, mãe, o lar que se constela, de esperança, de paz e de beleza. Não sublime amplidão. Repetindo. Na sublime amplidão, na luz acesa da imensidade azul, estranha e bela. Anjo na cruz de espinhos da tristeza, vence o frio da dor que te enregela e ergue os olhos acima da procela, da amargura, da sombra e da incerteza. Além da angústia que te aflige os passos, verás teus filhos nos divinos braços, no milagre da fé serena e forte. E sentirás, enfim, ditosa e crente, que teus filhos te buscam docemente, estendendo-te as mãos além da morte. Por Valado Rosas, nosso espírito amigo. Gente, realmente a vida continua. Que mais sublime, mais certeza que essa nós espíritas temos, que não é só o corpo físico,
tudo que nós somos continua além dos nossos olhos, dos nossos sentidos, e aonde caminha-se para um novo rumo, uma nova jornada. E é no céu, no olhar ao infinito, que muitas vezes rogamos e buscamos respostas, consolações para as nossas aflições. Então, irmão amigo, com perseverança, na certeza do Deus maior, que tudo sabe, o porquê e o momento certo de virmos e irmos, confiemos nesta paz, nesta aceitação, para que a nossa tristeza, nossas lágrimas se revertam em alegria, uma alegria de um dia, numa pátria espiritual, nós reencontrarmos a todos aqueles que aqui deixamos para percorrerem a nova caminhada. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a nossa saúde, a nossa perseverança e nunca nos deixarmos sucumbir diante das adversidades. Amém. Obrigada, companheiros de jornada, por sua ajuda e contribuição de todos os meses. Sem a sua ajuda, nosso trabalho não poderia continuar. Gratidão. Gratidão às doações também dos itens que chegam ao nosso bazar. E com esse dinheirinho, nós vamos fazendo as pequenas melhorias em nossa casa. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Nesta quarta-feira, não teremos a palestra quinzenal, e sim na outra quarta-feira, dia 5 de agosto. Já anotaram em suas agendas? Nosso almoço está chegando, dia 16 de agosto. O terceiro domingo do mês, agosto, mês do papai. Venha para uma tarde alegre. Nosso menu será um rodízio de massa. Você gosta de macarrão? Eu também. Com 3 molhos. A bolonhesa, que é aquele de carne moída. O parisiense, aquele molho branco, né? E ao sugo com manjericão. Música ao vivo, dança, bingo, enfim, uma tarde com muitas irradiações positivas para as nossas vovós. Sua presença muito nos alegrará. Nossas atividades aqui na casa continuam. Venham e façam parte também da família Paulo de Tarso. Quartas-feiras, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos. De 3 às 4, é só chegar aqui no nosso auditório. Quartas-feiras quinzenais, palestra com os nossos amigos e irmãos do Jeide. A nossa palestra será na próxima quarta-feira, 5 de agosto. Quinta-feira, Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira, também reunião de luto com a psicóloga Ceira, de 15 para as 2 às 3 horas. Veja que maravilha, não é mesmo? Vamos agora ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de julho, desta semana, de 27 a 1º
de agosto. Parabéns, Maria Moura. Parabéns, Elizabeth Canipel do Carmo. Parabéns, Nicolas Cruz. Parabéns, Ana Paula de Oliveira Souza. Você também é de julho e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço, o nosso carinho. Não deixe de festejar. Compre o seu bolinho, chame as pessoas que te fazem bem e com certeza será um dia bem feliz. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos ajudar aqui a nossa casa e as nossas vovós também ficam bem contentes. Para a nossa despensa, se você puder colaborar com alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena e mucilon. A aveia também é bem-vinda. Óleo, biscoito como micraque e maizena e sucos diversos, elas amam. Para a limpeza da nossa casa, se você puder colaborar com cloro, sabão em pó, gente, a gente usa muito, pois são quase 30 vovós com roupa de cama e as roupas pessoais. Então, vamos caprichar no sabão em pó. Detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros. Fiquem à vontade. Se você não puder vir até a nossa casa trazer esses itens, mas gostaria de colaborar, então anote a nossa conta no Banco do Brasil. Agência e conta. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, temos o Pix, que é o CNPJ. Por favor, anotar 34 022 756 000153. Nós também temos o Banco Santander, agência 4271, conta corrente 13004 1940. O Pix é o celular 21 9983 69710. Se você quiser vir aqui na assistência, fique à vontade para dar um abraço e um beijinho na nossa vovó. E se também quiser fazer um momento festivo de descontração, traga também um gostoso lanche. Elas adoram. O nosso horário de visita e para você fazer este momento descontraído é de 3 às 5 da tarde. Você pode agendar conosco um momento festivo. Anote o nosso contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. 21 2462 5176. O nosso endereço é aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Para você lá no centro da cidade fica mais perto? Então anote o nosso endereço e venha fazer uma visita à nossa sala. A Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o nosso contato da sala, 3190-3873. Por esse contato, você pode dizer o nome para a prece, o aniversariante. Lembre-se, mandar o nome do aniversariante um mês antes da data do aniversário, ok? A Simone poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus possa lhe dar em dobro.
Gostaria de passar um e-mail com o nome para a prece? Então anote, por favor, nomeparaprece@gmail.com. Gostaria de ouvir de novo um programa que perdeu? Acesse o nosso canal do YouTube e eu vou te pedir um favor. Você poderia apertar aquele joinha, aquele legal e ativar o nosso sininho? Isso muito nos ajuda a promover o nosso trabalho e a evocação da Ave Maria para mais pessoas. Então anote o endereço no YouTube, @ACE Paulo de Tarso. Nossas fotos dos eventos, aquelas fotos que vocês tiram quando vêm aqui, está lá no nosso Instagram. Gostaria de ver? Então siga a gente no Instagram. Anote o endereço, assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima.
sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E para fechar o capítulo, nós temos aqui, o item 16, uma nota trazida por Allan Kardec. A nota refere-se a esses comentários, essas mensagens enviadas pelos Espíritos. Então, Kardec faz essa conclusão a respeito desse tema do duelo. Ele diz assim: os duelos se vão tornando cada vez mais raros, e se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com dos que ocorriam outrora. Antigamente, o homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções, um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se não depara no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso
acompanhar-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Bom, só fazendo aqui um breve ato. Kardec está se referindo de um tempo anterior à época dele, que é o século XIX, referindo mais à época da Idade Média, em que as pessoas, pelo menos as pessoas que tinham alguma posse, algum bem para preservar, não saíam fora de casa sem levar uma arma. Na época levava espada, levava punhal, faca, ou se era um cavaleiro que ia montado, levava a espada assim e muitas vezes armadura, lança, porque estava sempre pronto, disposto a ocorrer um duelo qualquer. Esse costume foi desaparecendo, e ainda na época de Kardec, mas cá na América do Norte, ainda vocês acompanham nos filmes de Far West, as pessoas lá, os homens todos, saem com revólver na cinta. Qualquer homem sai com revólver na cinta porque sabe que tudo pode acontecer ali. Qualquer coisinha é uma ofensa, qualquer coisinha é chamada de covarde e se resolve tudo na bala. Essa época já tinha passado na Europa e lá na América continuava, mas na Europa já tinha passado. Então é isso que Kardec se refere. Esse costume vai se abrandando com o tempo. Então as pessoas não precisam sair mais armadas, prevenidas de possível agressão. Existe ainda, as pessoas às vezes tiram licença de porte de arma para supostamente se defender. Mas geralmente são casos raros que acontece isso. Quem usa arma hoje em dia são geralmente os malfeitores. As pessoas de bem não têm muita necessidade disso. Mesmo que elas estejam correndo risco, não de correr um duelo, mas de serem assaltadas ou coisa parecida. Outro indício da modificação dos costumes está em que outrora os combates singulares se empenhavam em plena rua diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes. Ao passo que estes hoje se ocultam. Exatamente, e se houvesse ainda duelos na época do Kardec, eram feitos escondidos no local lá onde não tivesse muita testemunha, porque eram até em alguns lugares proibidos por lei. Já antigamente, no caso dele, nos séculos XII, XIII, XIV, a Idade Média, chamava gente, eram chamadas as pessoas para assistir. Era tipo um espetáculo para as pessoas verem. Então, já tinha mudado muito os costumes. E nós hoje não temos mais isso na nossa sociedade. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto, em outros tempos, ninguém dava atenção a isso. Mais uma modificação e uma prova de que nós estamos avançando moralmente também. Se antes de Kardec a morte de um homem era uma coisa banal, ninguém ligava se morreu no duelo, se morreu disso ou daquilo, na época dele já era uma coisa marcante. Poxa, morreu alguém, é uma coisa de suscitar comoção, as pessoas ficarem assim penalizadas porque morreu alguém. Como é hoje em dia, se morre alguém, as pessoas ficam tristes, indignadas. Houve uma mudança no nosso modo de sentir o que sentimos pelos nossos semelhantes ou pelos seus parentes. Então, é uma amostra bem clara da nossa evolução moral que está se procedendo lentamente, mas de forma firme e segura, sem retrocessos. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Exatamente, a nossa doutrina está pouco a pouco incutindo na cabeça das pessoas, assim, que elas pratiquem a caridade e a fraternidade, que é a base de tudo que pode proporcionar de bom à nossa sociedade. A nossa sociedade caminha para a fraternidade, para sermos irmãos uns dos outros e, consequentemente, agiremos caridosamente também uns com os outros. Por hora, irmãos, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura número 11, Bilhete em Resposta. O seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agir em seu benefício. Nunca se canse de auxiliar para o bem. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão. Não alegue defeitos para deixar de servir, porque o trabalho é a bênção de Deus que nos suprime as deficiências. Dificuldade é um teste de paciência. Desprezo da parte de alguém é aula da vida para aquisição de humildade. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando aos outros, encontrará os recursos de que precise. Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não se agaste se o outro problema aparece, requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará suas forças para recomeçar. Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não se agaste se outro problema aparece, requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará suas forças para recomeçar. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Ana Alice, André dos Santos, Maria das Graças, André dos Santos Frederico, José Mendonça de Carvalho, Raimundo Ribeiro, André Luiz dos Santos Coimbra, Jocely de Oliveira Coimbra, Luciene Coimbra de Souza, Valquer Marçal, Josineia Amaral, Sueli de Oliveira, Maria de Fátima França, Alexandre Mota de Souza, Vilma Mota de Souza, Valéria do Amaral, Cecília Moreira Correia Marques, Maria Cristina Mendonça de Carvalho, José Faria Gomes, Maria Rodrigues de Faria, Sheila Vanina da Silva Caboclo, Palmira de Sá Santos, Cosme Batista Domingos. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Luiz de Souza Lisboa, José Joaquim da Silva Gomes, Glória Márcia de Souza Gomes, Sérgio Emilião, José Joaquim Pereira da Silva, Celina de Oliveira, Dinorá da Silva Campanha, Sebastião dos Santos Coimbra, Cléa da Silva Ferreira, Paulo da Silva Ferreira, Benedita Vieira dos Santos Coimbra, Ivete Tereza dos Santos Coimbra, Lara Coimbra de Godoy, Alcir Alvim de Godoy,
Paulo Sérgio Monteiro de Barros, João Batista de Oliveira, Benedito dos Santos Coimbra, Rosane Gonçalves Coimbra, Raul Orlando dos Santos Coimbra, Zalba Monteiro de Barros, Francisco dos Santos Coimbra, Antônio dos Santos Coimbra, Arminda de Lima, Olinda Cabral, José dos Anjos, Hércules Brito Ruas. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em nossas relações habituais com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas da organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhe em troca retribuições sacrificiais por meses inteiros. É preciso não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa submissão constante ao bem, se nos propomos a alcançar a vitória com o processo real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor, que nos fala da acústica da própria consciência, e procuremos a execução de nossos deveres, sem esperar que César nos visite com os seus aguilhões. Lembremo-nos de que o trabalho é regulamento divino, e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos que nos cercam. Recordemos que ajudar é a ordenação do céu, e auxiliemos sempre, seja amparando um companheiro menos feliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestamos contas à eterna providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, e sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica, onde estiverem, e estimulando em toda parte a plantação de valores morais, suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Meu companheiro de todas as tardes, não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Busquemos dar a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos
em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a ajudar-nos e servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.